Olá pessoal, que faz a aula de eletiva O Meu Mundo Animal. Espero que vocês estejam bem. E hoje nós vamos começar falando de um filo novo, tá? Nós estávamos falando do filo dos artrópodes, que são animais de pés articulados, né? Ou de apêndices articuladas. Hoje nós vamos conhecer um outro tipo de animal, que são os moluscas ou molusca, né? O filo molusca, ele está aí dentro todos os animais de invertebrados que têm o corpo mole, tá? Bom, nesse filo existe uma variedade de classes ou subespécies. Só que a gente não vai trabalhar com todos. Eu escolhi somente desse filo, somente 3 classes ou subfilos para a gente trabalhar. E o primeiro deles são os gastrópodes. Bom, como vocês sabem, podes quer dizer pés, gastrópodes, que são animais que têm os pés no estômago, tá bom? Então, nós vamos começar falando dos animais que têm os pés no estômago. Esse filo, como eu já falei, o corpo da maioria é bem mole, então é uma característica do filo, tá? Vai ter animais com concha, nós vamos ver, que são as ostras, os mariscos, né? Os caracóis, caramujo. Vai ter os animais que a concha é interna, como a lula. E vai ter animal que essa concha é ausente. No caso aqui, o polvo, tá? Qual é a importância dessa concha para esses animais que têm corpo mole? Seria a proteção para evitar perder água, tá? Porque eles são bem úmidos também. Onde habitam animais desse filo? Aí tem uma variedade. Eles tanto habitam em água doce quanto em água salgada, no mar, né? Quanto eles são terrestres, mas gostam de ambientes que a terra seja bem úmida. Nós vamos ver quem são esses, tá? Bom, e como eles estão. A digestão desses animais, como é que é? É uma digestão assim, mas não é parecida com a dos humanos, lógico. Mas começa a aparecer, tá? É bem simples, mas ele já tem boca, já tem ânus, já tem um tubo digestivo, tá? Então é uma digestão, um sistema digestório, né, que começa primitivo, podemos dizer assim. Bom, e a respiração? Aí vai depender do local onde ele habita, tá? Se ele for um animal aquático, lógico que ele não vai respirar normalmente, né? Principalmente aqueles que ficam lá no fundo do mar. Então eles vão ter respiração braquial, tá bom? O polvo, por exemplo. Mas também tem os que têm respiração pulmonar e o respiração cutânea. Aí a gente vai ver mais para frente quem são, quem respira por cada um desse tipo de acordo com o seu habitat, ou seja, com o seu lugar onde reside, onde fica. E a reprodução, mais uma vez, é interna ou externa, tá? É uma das duas. Bom, tanto tem o macho quanto a fêmea, e eles se reproduzem internamente. A fêmea acumula o gameta masculino, no caso. E quando é externamente, a fêmea e o macho depositam seus ovos ou seus gametas em algum local e os gametas se aproximam e ocorre a fecundação e aí ocorre o desenvolvimento de um novo ser, tá? E as bivalvas, que a gente vai ver mais para frente quem são elas são hermafroditas, tá? Ou seja, elas tanto têm o sexo feminino quanto o sexo masculino. Então, tá.
Vamos passar agora para conhecer um pouco dos gastrópodes, quem são e as características gerais, mas bem gerais deles, ok? Então vamos lá. Bom, tem aí. Aí eu tenho um caracol. Qual é a característica bem básica? Ó, tem uma concha, tá vendo? E a concha é em espiral. Então, é uma característica. Bom, tem um manto próximo da concha, ok? Ó, tem aqui o orifício anal, o ânus. Tem esse orifício por onde passa o ar, que em alguns casos chama de sifão, mas é só para os aquáticos. Aí eu tenho todo o corpo dele, né? O pé, ó, por onde ele rasteja, que serve de locomoção. Eles rastejam bem lentamente, né? Aí tenho o poro genital, aqui nesse caso, tá? Na cabeça eu vou ter os tentáculos e vou ter aqui, ó, no final dos tentáculos, eu vou ter os olhos, tá? Lembrando que esses animais, nesse caso dos gastrópodes, eles têm pés. Mas lá para frente, os cefalópodes, nós vamos ver que eles têm tentáculos, tá bom? Só que aqui também os gastrópodes têm tentáculos, ok? Bom, esses tentáculos e eles servem geralmente como órgão sensorial, tá? Para eles conseguirem verificar por onde estão andando, algum perigo que vem ou não, tá? Então é para isso que serve. Bom, então aqui, qual é a característica fundamental que a gente consegue diferenciar? Por exemplo, um caracol, um caramujo ou uma lesma. Seria essa concha, tá? Observa bem a concha, ó. O caracol é mais enroladinho, tá? E esses animais, esse animal aqui, ele é mais terrestre, mas um terrestre úmido. Não, ele não gosta muito de terra seca, é mais uma terra úmida, tá? Vamos ver agora alguns tipos de caracóis. Olha aí, que bonito esse, tá vendo? Os olhos, ó, as antenas, né? Aqui os tentáculos, o corpo com cabeça. E olha como bonito a concha em espiral, né? Muito bonita. Bom, vamos para outro. Olha esse aqui, bem colorido, né? Lembrando mais uma vez que eles gostam de locais úmidos, tá? Olha esse. Esse aqui também, que bonitinho. Aqui no Brasil, tanto os caracóis como os caramujos, que são o que vocês estão vendo aí na tela, eles, para o brasileiro, para o Brasil, é basicamente a mesma coisa. Quando eles falam caramujo e caracol, é basicamente a mesma coisa, não tem muita diferença, né? Só que a diferença é que esse que vocês estão aqui vendo na tela, eles são mais aquáticos, tá? E se você observar, a concha dele é diferente da concha do caramujo. Olha aqui, é mais pontiaguda, às vezes para o lado, às vezes para trás. Nesse caso aqui é mais para trás, né? Para o final do corpo. Mas esse aqui é um caramujo, tá bom? O corpo é bem semelhante, também tem concha, mas aqui o habitat dele é mais aquático, ok? Que pode ser água doce ou água salgada. Olha aqui. Aqui eu tenho um caramujo africano. Esse caramujo, ele foi introduzido no Brasil meio como imitação do escargot. As pessoas trouxeram achando que iam produzir e vender como escargot, mas não deu certo. E o que aconteceu?
esse tipo de caramujo, que é o caramujo africano, acabou virando praga no Brasil. Então, essa a importância de você trazer um animal mesmo que seja dentro do mesmo país, de uma região para outra, onde não vai ter um predador natural dele. Então, o que vai acontecer? Ele vai começar a se desenvolver, como não tem quem consuma em aspecto algum, nesse caso aqui, o que aconteceu? Virou uma praga. Então, hoje, o Brasil tem que se virar para acabar, não é matar, mas é diminuir a quantidade desses animais para que ele não vire praga, né? Porque foi introduzido no Brasil de uma forma errada, tá? Mas ó, bem característico. Esse aqui a gente chama de caramujo gigante. Ele é grandão, bem grandão, corpo grandão. Olha o tamanho dessa concha, enorme, tá? E é bem pontiaguda aqui no final. Então consegue diferenciar de um caracol, certo? Olha ele aqui também, ó, que grande, né? Olha o tamanho desse pé, enorme, tá? E aqui eu tenho um outro tipo de gastrópode, só que aqui é a lesma e a lesma não tem uma concha aparente. Às vezes até tem, mas é muito pequenininha, tá? Mas se assemelha bastante, né? Tanto ao caramujo quanto ao caracol, tá? Bem semelhante, faz parte da mesma classe, a classe dos gastrópodes, porém a diferença básica entre os três é que essa não tem a concha. Então dá para a gente se ver em algum local, identificar que aqui é uma lesma pela falta da concha, tá bom? Mas gosta de habitar também em terra úmida, né? E a única diferença básica, mais ou menos assim podemos dizer, é que ela não tem uma concha aparente tão exuberante quanto o caracol e o caramujo. Bom, aqui para a gente fechar essa classe, a classe dos gastrópodes, eu trouxe os três, né, elementos principais que faz parte da classe, para a gente dar uma observada nas três juntas. A lesma, né, o caramujo e o caracol, tá? Pra vocês observarem, ó, não tem aquela ponta, né? Não é tão pontiagudo quanto os outros. Mas, como eu já falei, no Brasil, esses dois aqui são chamados praticamente da mesma coisa. Tem gente que chama aqui de caramujo, aqui de caracol e vice-versa, tá? E aí, no Brasil, basicamente, o que vai diferenciar é que esse aqui tem hábito aquático e esse terrestre úmido, tá? Então, por isso que só consegue diferenciar, né? Uma das diferenças, assim, além de quando a gente não consegue ver a questão da concha, é o hábito dele, onde é que ele habita, né? Qual é o hábito que ele tem de residir, de ficar? É terrestre ou aquático? Aí a gente consegue diferenciar. Esse é mais pro aquático e esse é mais terrestre. E esse aqui é totalmente terrestre, tá? Lembrando que tanto a lesma quanto o caracol é um terrestre úmido, certo? Bom, falamos dos gastrópodes, agora vamos continuar no filo molusca, mas falamos dos cefalópodes. Bom, novamente, o que que é? Podes, você já sabe que são os pés, e céfalo é derivado de cérebro, tá? Então, isso quer dizer o quê? Que os cefalópodes têm os pés na cabeça. Então, nós vimos que os gastrópodes têm os pés no estômago, né? Aquela sapata grande que vocês viram lá. E aqui os cefalópodes têm os pés na cabeça. Ou seja,
Quem é um cefalópode? É só um animal que tem um local onde ocorre o cérebro, né? E dali eles têm os pés. Bom, nós vimos que os pés dos gastrópodes parecem mais uma sapata, né? Onde ele vai se apoiando para se locomover. Aqui nesse caso, nós vamos ver que os pés desses animais são tentáculos, tá? Então aqui eu tenho exemplo de um polvo, que é um cefalópode, e ele tem vários tentáculos. Quantos tentáculos, professora? 8. Então, 8 tentáculos ele tem. Já viram falar do Lula? Então, o Lula ele também é um cefalópode, mas ele tem 10 tentáculos. Então, é uma das diferenças. Outra diferença bem básica é entre a Lula e o polvo é o formato da cabeça, tá? Do corpo, na verdade. O corpo do polvo é mais arredondado. O corpo da lula é mais fino, comprido. Bom, aqui eu quero destacar duas coisas com vocês. O sistema digestório do polvo é mais desenvolvido, assim como dos gastrópodes, tá? Eles já vão ter o sistema digestório, né? Mais complexo, com boca e ânus, tá? E olha aqui o ânus, ó, onde fica, tá vendo? Mais ou menos. Ó. E uma coisa interessante é que esses animais são tanto quanto inteligentes, tá? Ele já tem um sistema de encéfalo, de cérebro. Olha aqui, eu tô mostrando para vocês essa parte aqui, ó. É o cérebro dele, tá? O crânio, né? E o cérebro dentro, certo? Já tem algumas veias, né? Tem glândula de veneno que eles usam quando precisam para se proteger. E uma coisa interessante é a bolsa de tinta, tá? Que tanto o polvo quanto o Lula vão ter, que eles soltam essa tinta que fica armazenada nessa bolsa quando eles precisam se proteger de algum predador ou de alguma coisa que eles julgarem que é importante. Aí eles soltam esse jato de tinta e aí o predador se confunde e dá tempo do animal fugir do local onde ele está em perigo, tá bom? Então, vamos retomar aqui, ó. Como é que eu consigo diferenciar rapidamente um polvo de uma lula? A, o corpo do polvo é mais arredondado, da lula não. Daqui a pouco vocês vão ver. E a quantidade de tentáculos que tem, tá? O polvo tem 8, a lula tem 10. Mas, no geral, o corpo é dividido em cabeça, pé e a massa visceral. Nesse caso aqui, a massa visceral do polvo fica todo dentro dessa parte aqui, ó, tá? Que é o corpo dela. Depois, os tentáculos, que eles geralmente usam para se locomover e também para se defender de predadores, tá bom? Então, vamos ver agora a foto de alguns exemplos de polvo. Olha aí, que bonito. Tá vendo? Olha a cabeça, o corpo como é, ó. Bem arredondado. E se você contar, tem 8 tentáculos aqui. Diferente dos gastrópodes que tem aquela sapata que chamam de pé, tá? Então eu trouxe, olha aqui esse que bonitão. Bem espalhado para vocês observarem. E por último, eu tenho, por último nada, ainda tem aqui as lulas, o náutilo, tá? Olha que lindo, colorido, né? Ele tem um olhão, parece o olhão do Lula, mas não é, é um náutilo, tá? Bem colorido, bem bonitão. Também tem hábito aquático, assim como o polvo.
E a lula também. Olha a lula. Olha a cabeça como é diferente, tá vendo? Ó? Mais comprida, tá? Vocês já viram aquele ditado? Ah, olho de lula. Ah, você tem olho de lula. O que quer dizer? Tem olho grande. Porque as lulas são os animais que os olhos são bem desenvolvidos. Parece mais com o olho de humano, né? Bem desenvolvido o olho dela. Então, as pessoas, por saberem que a lula tem um olho grande, aí fala quando a pessoa quer alguma coisa ou tá desejando algo de alguém, ah, você tem olho de lula, porque você tem um olho grande, né? Tá desejando o que não é para ter. Bom, a lula também tem a bolsa de tinta, tá? Assim como o polvo. E aqui ela tem, ó, mandíbula. Essa rádula que fala aqui é uma espécie de língua que ela tem, e tem a mandíbula que eles usam para se alimentar, tá bom? Então essa rádula que vocês estão vendo bem aqui assim, ó, é o local onde fica essa espécie de língua, e a mandíbula, aí sempre que precisa se alimentar, eles se utilizam desse tipo de, de órgão. Outra coisa que eles têm são os sifões, que serve para respiração, porque como são animais aquáticos, então a respiração não é por pulmão, é por brânquias. Então eles precisam desse sifão que é para poder conduzir a água até a brânquia, para lá ela tirar o oxigênio da água e poder ele, para o animal poder respirar, tá? Também é igual o polvo, né? Tem o sistema digestivo, tem boca, tem ânus, a reprodução também é semelhante, tá? São bem semelhantes. Uma das diferenças que a gente já falou é o formato aqui, ó, do corpo, que é mais compridinho, né? E a quantidade de tentáculos, que a lula tem 10 tentáculos, tá? E esse olhão enorme, que é bem característico das lulas, ok? Agora a gente vai ver alguns exemplares de lula, porque aí a gente tá vendo mais a parte anatômica. Vamos ver o animalzinho dentro do seu habitat, que também é aquático. Lembrando, aquático marinho, tá? Assim como o polvo. Lembrando que a lula, eles nadam mais na superfície, tá? Já o polvo não. O polvo ele é mais nas profundidades dos mares, tá? Se escondendo embaixo dos corais ou dentro dos corais, eles são mais escondidos. A lula não, a lula vive mais do fundo para a superfície, ok? É onde eles gostam de ficar, né? O seu habitat favorito. E olha aqui, olha o tamanho desse olho, enorme, né? Então, o ditado popular não tá errado quando fala a pessoa tem olho de lula, porque o olho da lula é bem grande mesmo. Bom, terminamos aqui o mais uma classe, a classe dos cefalópodes. Lembrando que esses cefalópodes geralmente a concha ou é escondida ou não tem, tá? Que é o contrário dos gastrópodes, que tem conchas. Geralmente a concha dos cefalópodes ou tá escondida ou tá ausente. No caso da lula aí que vocês estão vendo, a concha é interna, tá? Então a gente não vai ver assim facilmente aí nessa foto. Já no polvo, a concha é ausente. Uma outra coisa que eu gostaria de retomar, tanto a lula quanto o polvo solta aquela tinta que é a tinta de proteção. Tanto a lula quanto o polvo usa
os tentáculos para se locomover, para nadarem, né? E também como proteção, para se defender de predadores, ok? Agora vamos para uma outra classe do filo molusca ainda, que são os bivalves, né? Que são animais que têm conchas divididas em duas partes. Vocês vão ver daqui a pouco quem são eles e como que é esse tipo de animal. Bom, pelecípode quer dizer o quê? Novamente, pés, e esse pelecípode quer dizer formato de pés em formato de machado, tá? Que eles usam para poder cavar o fundo do mar, o local onde eles estão à procura de alimento, tá bom? Olha aqui como que é, tá vendo o pé, ó, em formato de machado, tá? Que eles sempre precisam usar para poder, nesse caso, procurar alimento, tá? Tem brânquias, isso quer dizer o quê? Sempre que você observar em algum local, o animal tem brânquias, geralmente esse animal vive em água, tá bom? Porque os animais, com algumas exceções, que vivem que tem pulmão são os que vivem, são mais terrestres, mas existem animais que têm pulmão que vivem na água também, tá bom? Mas aqui a questão braquial ou branquial é só para animais que são aquáticos. Então isso quer dizer que as bivalves são animais aquáticos, tá bom? Tem a concha, ó, eles na verdade, se a gente puder dizer, é uma concha, certo? Tem boca, tem ânus, tem um manto, como os outros. Tem os sifões, que serve para eliminar e aspirar a água, tá bom? Tem um músculo aqui que ajuda a fechar e abrir essa concha, porque é bi, ó, são duas conchas juntas, tá bom? Bivalve, duas conchas juntas. Então, são mais simplesinho, né, esses animais. E agora nós vamos ver alguns exemplos dos bivalves. Aqui, ó. Aqui são os mariscos, tá? Eles são bem parecidos. Ó. Ó. Como são parecidos. Ostra, tá? Então, marisco, ostras. E aqui são as vieiras. Bom, uma coisa importante desse filo é que tanto existem animais que são daninhos para a saúde humana, no caso de alguns gastrópodes, quanto existem animais que são consumidos, que servem como um alimento. Nesse caso aí, vocês estão vendo a vieira. A vieira é muito usado, a ostra é muito usado, os mariscos são muito usados. Eu não trouxe mexilhão, mas mexilhão também faz parte dessa classe. São muito usados na cozinha, não só brasileira, mas na cozinha mundial, como alimentos que são um tanto quanto caros, né? Não é qualquer pessoa que vai ter em casa o consumo de mariscos, de ostras, de mexilhões, porque são alimentos caros, mas fazem parte da culinária do mundo, né? Eles são bem consumidos, tá? Bom, então para fechar, vamos fazer um resuminho de quem são cada um desses animais que a gente viu. Quem são os gastrópodes? São animais com concha, pode também não ter concha. Quem são? Os caracóis, os caramujos e as lesmas. Quem são os bivalves, que são o que a gente está vendo aí agora? São as ostras, mariscos, mexilhões e as vieiras, que é essa foto que vocês estão vendo. Quem são os
cefalópodes são o polvo, basicamente, a lula e os náutilos, tá bom? Quero dizer aqui para vocês o seguinte, que todos esses animais fazem parte do filo Molusca, são agrupados de acordo com as suas características, tá bom? Aqui, os bivalves, geralmente eles não se locomovem, assim como a lula e o polvo, a lesma, o caracol e o caramujo. Eles ficam mais presos, mas eles têm dentro de próximo do seu corpo ou das suas conchas um machado, né, que eles usam como forma de pé para poder cavar o local onde está e assim conseguir o seu alimento, tá bom? Bom, eu acho que a gente termina aqui, mais uma vez lembrando que esses animais, eles têm hábito terrestre mais úmido, que pode habitar em água doce ou em água salgada, tá? Essa última classe que nós vimos, a maioria é de água salgada. E esse filo, ele não tem somente essas 3 classes, mas eu resolvi pegar apenas as 3 principais, as mais conhecidas, porque a gente não está estudando aqui zoologia, né? A gente está apenas vendo as características gerais do filo, tá? E aí a gente acaba dividindo esse filo em classes, mas nem chega em espécies, tá? Porque nosso objetivo aqui é que vocês consigam diferenciar os animais, tá? Um do outro e saber que eles são agrupados de acordo com as suas características. Então, essas características elas vão ficando cada vez mais próximas até chegar na espécie. Então aqui eu trabalhei só com o filo Molusca e algumas classes, tá? Mas na verdade esse filo tem 8 classes ou subfilos. Aí vai depender do autor. Tem um autor que fala que são, por exemplo, bivalves é uma classe, mas tem alguns autores que falam que bivalve é um subfilo. Eu resolvi pegar bivalve, gastrópodes e cefalópodes como classe, tá? Mas se você for procurar, de repente você pode dizer, a professora falou que isso aqui era classe, mas tá como subfilo. Aí vai depender, como eu já falei, do autor, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só perguntar. E vai ter atividades com relação a todos os animais que a gente está vendo. Vocês precisam procurar responder, porque isso vai estar valendo nota e é uma preparação para o trabalho final que vai ser daqui mais algumas semanas, tá bom? Então vocês precisam se prepararem, ficarem atentos. As aulas estão sendo à distância, mas elas estão acontecendo e vocês precisam estar fazendo essas lições para não deixar tudo para a última hora. Lembrando que a gente já está no segundo bimestre, tá? Então fiquem bem aí, animados e estudem bem. Não só a matéria de eletiva, como todas as outras, tá? Até mais.